Ouvir estrelas. O poeta e jornalista Olavo Bilac, a quem devemos os emocionantes versos do hino à bandeira brasileira, escreveu inspiradamente: Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olá, vamos falar hoje sobre ouvir estrelas e ocupar o pensamento de Deus. Pedindo a amorosa proteção da espiritualidade, convido você a uma rápida reflexão poética sobre nossa relação com o mundo e nossa posição no universo diante dos ensinos de Jesus. Se você gostar, compartilhe e deixe o seu like também. Você ouviu o soneto 13 do poema Via Láctea de Olavo Bilac. É realmente um soneto belíssimo. Em algumas outras lives, já pontuamos que não há como as trevas resistirem à luz. A ciência nos conta sobre a idade das trevas cósmica, que terminou quando as primeiras estrelas se acenderam, quando o cosmos finalmente se encheu de luz. A humanidade nos conta que onde o Evangelho é proclamado, a escuridão é vencida. Onde Jesus é anunciado, aqueles que vivem presos pela impiedade e desconhecimento de Deus são libertos. E é esse o cerne da nossa conversa de hoje. A busca da luz no tempo 0 minutos, 00 segundos, 00 milésimos de segundos. Lá fora no universo e aqui dentro do espírito humano. Fui buscar alguns excertos do Livro dos Espíritos e dele retirei 2 perguntas, a de número 35 e a de número 36. Fala sobre o espaço universal. A pergunta 35, que está em O Livro dos Espíritos, diz: o espaço universal é infinito ou limitado? Os espíritos respondem: infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei.
No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Na pergunta seguinte, 36, questiona-se: o vácuo absoluto existe em alguma parte no universo universal? E a resposta é pronta: não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Adiante. A pergunta 886 também nos veio às mãos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os espíritos, então, respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos trazer aqui uma verdade do Evangelho. João diz: Deus é amor. Jesus é luz, a luz do mundo. E nós estamos falando de dois mundos. O mundo lá de fora, o universo, que não permite vácuos e está todo preenchido de amor, porque Deus é amor. E o outro mundo, o que carregamos dentro de nós, que deve, a partir de determinado ponto da nossa caminhada evolutiva, ser preenchido por outra luz. E essa luz, ela emana de Jesus, do Cristo. Vamos seguir adiante, um pouco além, com o nosso raciocínio. Vamos começar por lá fora. Deixei propositalmente algumas imagens no início desta live e em algumas delas imagens recentes, vindas agora a partir do mês de junho de 2022, através do telescópio James Webb, um telescópio espacial que busca as primeiras luzes do universo, através de um espelho que é feito de berílio e é revestido de ouro. O telescópio James Webb é uma máquina que enxerga bilhões de anos no passado, espiando quase as portas da criação. Está sendo excelente para nos dar uma saudável dose de humildade. Já vamos ver por quê. Os telescópios enxergam o passado. Na verdade, um telescópio é uma máquina do tempo. Ele nos faz rever imagens que estão lá, perdidas no passado. Mas isso é apenas o começo. Os cientistas, nós, perguntamos: quais mistérios serão revelados pelos sucessores do James Webb daqui a 20, 50, 500 anos? A ciência tem mostrado que o tempo 0 minutos, 00 segundos, 00 milésimos de segundos do universo já passou
e agora está escondido para além da luz observável. Se a humanidade tivesse lançado James Webb na época dos dinossauros, dizem os cientistas que talvez esse tempo inicial, 00, ainda estivesse acessível. Na verdade, a humanidade ainda é composta por um bando de espíritos imperfeitos e, vamos falar, desnecessariamente violentos. Mas esta mesma humanidade já é capaz de feitos incríveis. Tudo o que podemos deixar de legado para as gerações futuras são essas imagens que estamos nesse nosso tempo recebendo agora, imagens do passado. Mas podemos também deixar como legado a nossa expansão espiritual no amor, na forma de caridade materializada. É essa humanidade que deve prevalecer. A verdade é que não tem como começar a entender a grandeza do universo sem chegar à conclusão de que somos absurdamente especiais. Cada vida, por mais insignificante que pareça ser, em palavras diretas, cada vida, por mais insignificante, é estupidamente significativa. O que pasma, confunde e humilha o ser humano é essa imensidão do universo, que lá, em O Livro dos Espíritos, aparece como infinito. Mas não é só o macro que nos põe de joelhos diante da glória de Deus. O micro faz o mesmo. Com o auxílio de microscópios eletrônicos e microscópios ópticos, é possível ver coisas incrivelmente pequenas, invisíveis a olho nu. John Lennox, que é um professor de matemática na Universidade de Oxford, diz que no corpo humano há cerca de 10 trilhões de células e que o comprimento total do DNA é de 20 trilhões de metros, número que a nossa mente nem consegue imaginar. Vamos agora buscarmos este outro mundo, o mundo de dentro, dentro do espírito humano. O Evangelho de Jesus, quando compreendido e praticado, marca o tempo 0 minuto, 00 segundos, 00 milésimos de segundos da alma humana. O Evangelho de Jesus, quando compreendido e praticado, marca o momento em que o espírito finalmente se enche de luz. Jesus é um homem que ouviu e falou com estrelas, que ouve e fala com estrelas. Revelou o amor simples e terno, como um telescópio interior, que sempre levará o ser humano a indagar sobre a própria vida. Vamos fazer esse comparativo. Fui buscar também no Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, do primeiro ano, ano 1, em março de 1858, alguns textos que complementarão essa linha de raciocínio que estamos desenvolvendo aqui nessa nossa conversa. Olha lá o que esta
revista atrás em 1858. Dentro de um texto que trata da pluralidade dos mundos habitados, vem estes questionamentos a seguir. Como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Porque a Terra, pequeno globo, imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade. Porque, dizíamos, dentre tantas outras seria a única morada de seres racionais e pensantes? Interessante esta colocação. Chegamos, pois, dizem os espíritos, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos. Kardec é categórico nesta colocação. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Finaliza este texto. Nós não somos, no universo, os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. E aqui eu quero trazer para você, então, a conclusão desse raciocínio, desse comparativo de existir um telescópio moderníssimo buscando luz, o início da luz no universo, e um outro telescópio interior trazendo-nos para uma outra luz, a luz do amor, da pacificação, o Evangelho de Jesus. Concluo fazendo as seguintes colocações com vocês. O amor nos dá um sentido novo, nos faz olhar mais para os lados, menos para o chão, mais para o céu e, principalmente, mais para dentro de nós. Sem o amor, permaneceremos surdos e as estrelas estarão mudas para nós. Ouve, estrelas, quem tem a capacidade de iluminar a escuridão da dor alheia. Vou repetir para você. Ouve, estrelas, quem tem a capacidade de iluminar a escuridão da dor alheia. E traz o poeta Olavo Bilac. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Jesus, luz do mundo, conceda-nos paz, conceda-nos libertação, conceda-nos
uma vida amorosa. Muito obrigada por mais esta oportunidade e que nós tenhamos outras situações de reflexão, de pensamento desenvolvido dentro do Evangelho de Jesus. Um grande abraço, minha gratidão a essa associação Messe de Amor e a cada um dos corações amigos que nos têm sustentado na coragem, na alegria, na amorosidade. Até mais. Obrigada.